Olá, boa noite. Nós vamos começar agora um texto do Michel Foucault, o segundo texto dele, deste livro aqui, Vigiar e Punir, que tem como título justamente o panoptismo. Então, aqui ele vai retomar assim, a fundo aquele livro do Jeremy Bentham, chamado Panóptico. Então ele acaba desenvolvendo aqui. E esse texto vem logo na sequência daquele anterior que a gente já viu, que são os recursos para o bom adestramento. Então é disso que a gente vai tratar agora, né, em 1, 2 ou 3 vídeos, para encerrarmos então o nosso estudo sobre Michel Foucault. Então ele começa dizendo o seguinte: medidas necessárias quando se declarava a peste numa cidade no século XVII. Então, esse texto dá para fazer uma comparação bem interessante com o nosso momento de agora, do Covid-19, né? As quarentenas que nós temos. E, assim, a convicção e o apelo que as autoridades no mundo têm feito aos seus cidadãos para ficar em casa. Ficar em casa, não andar na rua. Né? Só devem andar na rua aqueles que fazem parte de profissões assim, extremamente necessárias. Então, o comércio tem que ser fechado, as casas comerciais, enfim, estabelecimentos públicos, escolas, universidades, aeroportos, portos, tudo tem que ser fechado para que o vírus não se prolifere. Então, o Michel Foucault ele vai dar um exemplo aqui, como que era uma situação quando a peste negra, né, chegava numa cidade lá do século XVII. O século XVII são os anos compreendidos de 1600 até 1600 até 1700. Né? Então, nesse espaço de tempo aqui. Então, quais eram as medidas quando a cidade entrava em quarentena? A primeira coisa que ele coloca é um policiamento espacial estrito. Fecha-se a cidade, decreta-se a quarentena. Então, quarentena sob ameaça, inclusive, de pena de morte. Assim, postaram, né, que assim, as nações, né, agora com o coronavírus, muitas delas tiveram assim, diferenças no tratamento. Né? A Itália, por exemplo, demorou a tomar as medidas, né, que a China recomendou, e aí deu no que deu. Né? Teve assim mortandade em massa. Mas assim que a Itália apareceu como um grande problema, né, depois da China, as nações começaram também a tomar medidas. E dizem que o Putin, o presidente da Rússia, né, decretou uma coisa muito simples, né? Ou você fica em casa, ou tem 5 anos de prisão, se for pego na rua. É isso, tá vendo? Teve um outro país, não me lembro aqui, que autorizou a polícia a atirar para matarem quem estivesse na rua. Então é essa forma, o Michel Foucault está dizendo que lá no século XVI era isso que ocorria. Né, quando tinha peste numa cidade, decretava-se a quarentena, todo mundo se recolhia em casa, ninguém saía e ninguém entrava de fora da cidade para dentro da cidade. Né, e ninguém saía também. Então, e aí tinha uma rede de pessoas para vasculhar, né, para monitorar a cidade. Intendentes, síndicos, soldados da guarda e, pasme, até os corvos. No caso, os urubus. Porque se o urubu estivesse sobrevoando uma casa, isso significava que a família tinha morrido toda ali. Então ali tinha alguém que morreu da peste. E alguém então podia tomar providência em relação a isso. Né? Então, a cidade pestilenta, ela passou a ser um espaço recortado, né? Imóvel, fixado. Um espaço recortado, imóvel,
fixada. Então ela é um espaço que foi delimitado. É aqui que eu olho, como o panóptico do Bento. Aquela prisão, é um espaço recortado, é um espaço específico ali. A cidade se tornou um espaço panóptico. Né? E a inspeção era feita da seguinte forma: inspeção constante, olhar alerta em toda parte, se alguém saísse seria pego, né? Postos de vigilância, sentinelas para não deixar ninguém entrar, ninguém também sair, porque em épocas de peste, assim, o ir e vir das pessoas, né, a multidão é o menos adequado, né? Então eles chegavam, por exemplo, nas casas, né, as pessoas recolhidas em casas, né, e faziam chamada nominal pelo síndico, né, assim, dos moradores que devem se mostrar às janelas. A pessoa tem que comparecer. Então, se tinha ali naquela casa 5, 7 pessoas, chamava seu nome e cada uma a seu tempo tinha que comparecer. Para dizer, não, nessa casa está tudo bem, não aconteceu nada. Ou se uma pessoa não aparecesse ali, morreu alguém. Então vai contaminar os outros, essa família vai ser condenada à morte propriamente. Certo? Então era isso que ocorria. E esse relatório do síndico era passado adiante para a hierarquia logo acima. Né? Então ele assim descobrirá facilmente se escondem mortos ou doentes. Que se tem doentes tem que tomar providência. Né? Cada um trancado em sua gaiola, cada um à sua janela, respondendo a seu nome e se mostrando quando é perguntado, é a grande revista dos mortos e dos vivos. O exame. Passar em exame. É a grande revista dos mortos e dos vivos. Como agora. Né? Hoje foi registrado um caso de coronavírus no Igurupi. Já a prefeitura emitiu nota, a Secretaria da Saúde. Estão monitorando todos aqueles que tiveram contato com a vítima. É o monitoramento. Então, o princípio é o mesmo, o princípio da quarentena. O segundo ponto aqui é o registro permanente. Né? Relatórios dos síndicos aos intendentes, desses aos almotacéis ou prefeitos. Então, numa hierarquia crescente, né, assim, verticalmente, de baixo para cima, as pessoas vão passando. Né? Como agora, por exemplo, os boletins informando as vítimas do coronavírus em todos os países. Né? Os casos ali, assim que tem o resultado, esse resultado já conta. É um caso de contaminação, é um caso de morte, é um caso de não contaminação. Esse é o olhar panóptico sobre a cidade que foi recortada. O nome, a idade, o sexo, sem exceção de condição. Tudo que é observado durante as visitas é anotado e transmitido. E hoje, então, isso é muito mais fácil. Porque você vai lá com um tablet, né? Você vai com um celular, analisa e tu já joga para um sistema central, né, que dá a resposta e informa imediatamente, né, do que está acontecendo. Controle dos cuidados médicos. Um único médico responsável, né, no caso da equipe médica e no caso também ali de uma área de serviço. O registro do patológico constante e centralizado. Todo pestilento ali ou não, né, todo indivíduo, ele passa por um fichamento. Então, terceira coisa, e depois que passasse a quarentena, era a purificação das casas. 5 dias depois da quarentena, havia a purificação das casas. Aí retiravam os moradores, se ninguém tivesse morrido, retiravam os moradores, erguiam os móveis e havia então queima de perfumes com a casa fechada. Acreditava-se com isso que aquela fumaça ia detetizar o ambiente. Isso era uma coisa que veio desde a Idade Média. Lembra daquela máscara do médico que tinha um bico de pássaro comprido, né, e colocava uma pedra de incenso ali, metia fogo, né, acreditava que aquilo ali não deixasse um vírus passar, por exemplo. Né? Embora naquela época ninguém tivesse ideia do vírus ainda. Né? Então, 4 horas depois dessa defumação, a casa ficava disponível de novo para que os seus inquilinos voltassem para ela.
E a outra coisa é, então, o espaço da disciplina. Essa cidade recortada também é um espaço da disciplina, do disciplinamento. Então, esse espaço fechado, recortado, vigiado, em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, olha só, total. Onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e os mortos. Na peste, vivo, doente ou morto. Nessa ordem aí. Isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo disciplinar. Então, tudo que se faz ali naquela cidade que se apestilentou é um dispositivo disciplinar. E vai se tornar, então, um paradigma da sociedade moderna, do controle da sociedade em tudo mais. Não só na questão da saúde, em tudo mais. Aí o outro ponto que ele vai dizer aqui é a questão da ordem. Ordem, ordenamento, né? Manter a ordem. A ordem, diz ele, responde à peste. Ela tem como função desfazer todas as confusões. Botar ordem, colocar ordem, porque a notícia de que a situação pode ser caótica, né, e agora está acontecendo isso, de que pode faltar comida, de que pode faltar bebida, pode faltar papel higiênico, né, e pode faltar dinheiro, pode faltar emprego, vai ter gente desempregada. Tudo isso aqui vai levar a uma desordem, uma convulsão social. Aí vocês vão encontrar, como encontrar agora, gente batendo, assim, andando, fazendo carreata na rua, pedindo o retorno das atividades contra as autoridades que decretaram a quarentena. E vão ter aqueles que vão falar o contrário disso, né? E se, assim, o vírus não for vencido, então, vai ter saques a supermercados, vai ter um monte de outras situações. Então, é necessário o ordenamento, desfazer todas as confusões, né? A da doença que se transmite quando os corpos se misturam. Olha que legal. A doença que se transmite quando os corpos se misturam. Daí vocês vão entender agora, fazendo um paralelo, por que estão pedindo distanciamento social. Porque é para não misturar, né? E se sair é manter 2 metros de distância um do outro. Não cumprimentar, não abraçar, né? Quando os corpos se misturam. E do mal que se multiplica quando o medo e a morte desfazem as proibições. Olha que interessante. Então, se eu sei que eu vou morrer de coronavírus, se eu sei que vai ser inevitável, que daqui a um mês de maio, vai dar o pico agora, nesse mês de abril, mas em maio todo mundo aqui de Gurupi vai ter corona e vai possivelmente morrer, o que nós faríamos agora, nesse momento? Bom, a gente ia fazer um monte de coisas assim completamente diferente do que nós fazemos. Primeiro, não pagar as dívidas. Usar o dinheiro que a gente tem para viver do bem do melhor, né? Coisa que a gente não fazia. Vamos perder todas as nossas parcimônias. Todas. Então, a iminência da morte, do mal, pode levar as pessoas a, assim, afrontar as proibições. Fazer festas, churrascos e assim por diante. Eu vou dar um exemplo disso para vocês entenderem. Tem um padre, né, um padre da Igreja Católica do século XIX, padre belga, Flamengo, chamado Damião de Veuster. Ele veio trabalhar como missionário na ilha de Cuba, né, no século XIX. E ali nas proximidades de Cuba tem uma ilha
chamada Ilha Molokai. Essa ilha era destinada para se fazer o despejo, o descarte de pessoas leprosas, de forma que tinha lá uma população já imensa de leprosos, sem tratamento. E quando esse padre chegou em Cuba, numa das reuniões do bispo com o clero, né, com todo o clero, ele lançou o desafio para os padres, né, se alguém gostaria de ir morar nesta ilha para atender desses doentes. Naquela época não havia cura ainda para a lepra, né, para a hanseníase. A hanseníase, na verdade, vai ser depois esse nome, porque um pouco depois, né, o médico Hansen vai descobrir a sulfa que faz o tratamento justamente da lepra, né? E aí ela passou então a ser chamada de hanseníase, porque a lepra é uma palavra assim meio pesada. E esse padre que era jovem, ele achou que os mais velhos, mais virtuosos, mais experientes se lançariam, assim, se mostrariam voluntários para ir lá. E ninguém se manifestou. E ele então aceita, sabendo que provavelmente ele se transformaria e se tornaria um leproso também. Aí ele vai. O que eu quero dizer para vocês, para ilustrar isso que Michel Foucault está dizendo, né, da morte que desfaz todas as proibições, é que ele teve a maior dificuldade de fazer a pastoral dele nessa ilha. Quando ele chegou lá, as pessoas estavam num estado assim, sabendo que iam morrer, porque iam morrer de fato, as pessoas estavam num estágio de embrutecimento, de vício, prostituição, estupro, bebida, que ele assim falou assim, olha, eu não vou conseguir converter essas pessoas, trazer essas pessoas para a igreja apenas com palavras. Então, ele tinha até, inclusive, gente que não queria ouvi-lo, de fato. Ele tinha um inimigo lá dentro, um cara chamado Luke, né, que era inimigo dele. E eu estou falando de uma história que foi uma das primeiras agiografias que eu li, né? E depois tem 2 filmes sobre a vida desse padre, né? Tem Molokai, que é um filme em preto e branco, e tem um chamado A Ilha Maldita, que eu não vi ainda, esse filme. Mas aí ele vai, né? Ele resolve o seguinte, olha, para conquistar esse povo, eu vou ter que botar a mão na massa. Então ele pediu que o pessoal mandasse remédios, né, mandasse sabão, né, coisas, enfim, encanamentos, né, o material para construção. E aí ele vai fazendo casas para esse povo, canalizando água, né, com bambus, etc. Ele vai facilitando a vida dessas pessoas, e vai dando banho, cuidando das feridas. Então, antes de falar alguma coisa, ele foi conquistando, né? E por quê? Para mudar essa questão da festa, né? Dessa vida, né, assim, precária que as pessoas levavam, e piorada ainda com um comportamento de violência, né, que eles tinham. Isso é para dar uma ilustração aqui do que é, né? Então, ela prescreve a cada um seu lugar, a cada um seu corpo, a cada um a sua doença, a sua morte, a cada um o seu bem, por meio de um poder onipresente e onisciente, que se subdivide ele mesmo de maneira regular e ininterrupta, até a determinação final do indivíduo do que o caracteriza, do que lhe pertence e do que lhe acontece. Então, a ordem, né, é exercida por esse poder, que discrimina cada um, que diz a cada um deve ser e fazer, né, como é que deve ser o comportamento, né? A outra palavra que entra na ordem aqui do texto dele é a palavra disciplina, né? Disciplina. A disciplina é quando uma pessoa ela tem que responder a uma determinada ordem, né? Tem que ter um comportamento adequado a uma ordem, um comportamento esperado, né? Então, contra a peste, que é mistura, a disciplina faz valer o seu poder, que é de análise. Atenção aqui. Então, a disciplina faz o quê? Ela analisa, ela individualiza, particulariza, mas ela faz isso com o poder de análise. Então, é sempre um olhar de recorte.
Recorte da cidade, recorte dos indivíduos, cada um é analisado, esquadrinhado, faça um escrutínio a respeito do doente. Ah, esse aqui está doente, esse não está? Você está com uma gripe, está com sintomas do corona? Vamos fazer os exames. Então é isso, é o esquadrinhamento. Então, em torno da peste, tem uma ficção literária da festa. Então, essa ficção literária da festa é justamente isto que a disciplina tem que combater. Né? Aquela festa que a gente falava, dando o exemplo do padre lá, né? Dos leprosos que não queriam padre na ilha. Então, a disciplina, ela apresenta um sonho. Ela tem um sonho político inerente a ela. É o sonho político da peste. Porque esses fazeres em relação à cidade pestilenta, o Foucault está dizendo assim, isso aqui é metafórico. É exatamente desse jeito que na sociedade o poder político vai fazer, o poder, enfim, econômico, tudo vai fazer. Então, não a festa coletiva, mas as divisões estritas. Não as leis transgredidas, mas a penetração do regulamento até nos mais finos detalhes da existência. E por meio de uma hierarquia completa que realiza o funcionamento capilar do poder. Então, é a forma que a modernidade vai achar. Então, olhando aqui, fazendo esse recorte, né, colocando todo mundo para vigiar todo mundo, o poder, então, agora, ele tem uma função capilar. O que é capilar? O fio do cabelo. Aquilo que entra na pele, está ali. Né? Então entra no corpo das pessoas. As pessoas não só são vítimas do poder, mas elas também são agenciadoras do poder. É isso que vai acontecer aqui com a disciplina. Então, não as máscaras que se colocam e se retiram, mas a determinação a cada um do seu verdadeiro nome, de seu verdadeiro lugar, de seu verdadeiro corpo e da verdadeira doença. Toda vez que ele fala verdadeiro aqui, ele coloca entre aspas. Por quê? Porque o Michel Foucault é também um daqueles filósofos, né, responsáveis por aquela tese de que tudo o que é cultural é construção. Tudo aquilo que nós pensamos, as nossas concepções, é construção, incluindo aí a questão do sexo. É uma construção. Ser homem é uma construção. Ser mulher é uma construção. Entendo bem isso. O Michel Foucault diz que o homem nasce no século XVIII. Para quê? Né? É a mesma coisa da história que eu expliquei para vocês do Nietzsche, quando ele diz Deus está morto. Por quê? Porque nós estamos numa época em que Deus não vive. Não quer dizer que ele não exista. Ele não vive. Não é ele mais que domina, né, assim, a mentalidade. Ele não é a mentalidade. Não é ele o carro-chefe. A demanda da nossa ética, dos nossos comportamentos. Então, quando ele está colocando aqui verdadeiro, entre aspas, né, o verdadeiro nome, o verdadeiro lugar, o verdadeiro corpo, né, a verdadeira... O que é o verdadeiro corpo? É o corpo aquele saudável, o corpo que se presta à produção, é o corpo que... Não é o vagabundo, né? Não é aquele que faz sexo de uma forma não referendada pela sociedade. Não é aquele que faz sexo, olha, o sexo é para dar filhos ao Estado, né? É para manter uma família unida, etc. Não, não pode ser o corpo da prostituta, não pode ser o corpo do gay. Então, o verdadeiro corpo é este, não aqueles. Então, é uma construção de acordo com uma expectativa da sociedade. É por isso que o pessoal fala até hoje, né, sobretudo aí o pessoal, né, os feministas, né, aqueles que trabalham com a teoria queer, ele fala muito em desconstrução. Porque se houve uma construção e a gente quer emancipação, nós temos que desconstruir. Então, Michel Foucault é um dos pilares desse tipo de pensamento. Tá certo? Então, aqui na disciplina também, ela vem pelo medo da desordem. Né? Medo da desordem. A peste como forma real e ao mesmo tempo imaginária da desordem tem a disciplina como correlato médico e político.
Então nós vamos ter aqui a medicina fazendo parceria com a política. A medicina edita a política. Ela se torna um paradigma da política. Não é à toa que nos discursos políticos, nos discursos jurídicos, nos discursos penais, quase sempre a gente fala de profilaxia. Profilaxia social. Limpar. Botar ordem significa limpeza. Né? Ordenar e limpar. Deixar as coisas airadas. Né? E assim em todos os sentidos. Vocês vão ver, por exemplo, em Paris que tinha ruas tortuosas, né? Houve um prefeito de Paris, não sei se é Hofmannsthal, não me lembro bem o nome, que destruiu aquilo lá e construiu avenidas largas e retas, como é a cidade de Gurupi, para que evitasse, assim, ciladas, né? Para que o governo pudesse controlar, né, as forças dos rebeldes. Então, é isso, botar ordem, né? A disciplina como correlato médico e político. Atrás dos dispositivos disciplinares, diz ele, se lê o terror dos contágios, da peste, das revoltas, dos crimes, da vagabundagem, das deserções, das pessoas que aparecem e desaparecem, vivem e morrem na desordem. O medo que a gente tem disso. Então, quem de vocês, de sã consciência, agora iria abraçar um paciente com coronavírus? O medo disso. Quem de vocês, em sã consciência, iria transar sem camisinha com a pessoa que declara para você que é soro positivo? Então, aqui o medo da desordem, né, levaria a isso aqui. Então, por trás de todo o dispositivo disciplinar, tem esse terror. O terror de ser tocado pela morte. Certo? Então, e aqui ele vai falar, o Michel Foucault, ele vai fazer um comparativo aqui entre duas doenças. A lepra e a peste. O tratamento que se dava ao leproso, o tratamento que se dava ao pestilento. Né? É bem interessante. Isso aqui, na verdade, é o centro aqui do texto dele. Né? A lepra, né, o tratamento que se dava ao leproso era de fechamento. Mas era um fechamento em que a cidade fechava para ele não podia mais conviver na cidade. Então ele era expulso da cidade. Normalmente o leproso ia morar numa gruta, né, numa grota, né, lá no meio do mato, e tinha lugares onde as pessoas podiam deixar ali caridades, né, viviam de caridades, e as pessoas não se aproximavam, e quando ele pedia, ele tinha que pedir uma certa distância da estrada, os passageiros jogavam a comida ali, ou deixavam no local, que depois ele iria pegar. Então, eles eram segregados da sociedade, eles eram exilados, mandados embora, enxotados da cidade. Nesse filme mesmo que eu falava do padre Damião de Vestra, lá tem uma cena em que se a pessoa não tivesse com hanseníase e não quisesse sair, a polícia podia matar, podia atirar e matar. E lá tem uma cena assim. Né? Enquanto a peste não, a peste a cidade decretava a quarentena,